Olá, amigos da Atual TV, Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, meu estimado amigo Alexandre Marcondes, que é investigador da Polícia Civil e bacharel em Direito. Aguarde só um minutinho que já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, agora em nova estrutura, totalmente remodelada, especializada em odontopediatria, ortopreventiva e ortodontia e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru, 270, Edifício Caramuru Center, 8º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Tudo bem contigo, Alexandre Marcondes? Como é que você está? Tudo bem? Fábio, tudo bem. Tudo tranquilo. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar participando desse programa aqui da Atual TV, programa muito bem quisto dentre os patobranquenses aí. Que bom! Alexandre, me conta um pouquinho da sua história de vida, tempo de escola, os estudos na faculdade, a tua profissão de investigador da Polícia Civil. Me conta um pouquinho da sua história. Então, eu sou natural de Pato Branco, estou com 37 anos, nasci aqui no ano de 78 e minha vida foi uma vida muito tranquila, muito regrada. Eu tenho um exemplo muito bom dentro de casa, que é o meu pai, certo. Gilson Marcondes, e algumas coisas que ele foi me passando durante a minha infância, durante a minha adolescência, serviram para construir a pessoa que eu sou hoje. Posso citar alguns exemplos, assim, eu lembro quando pequeno eu queria um tênis novo que saía. Meus amigos no mesmo dia ganhavam. Para eu ganhar eu tinha que ir no escritório de advocacia dele e dar uma ajeitada em todos os livros dele, do seu Jacinto Simões, antigamente, ali na Avenida Tupi. E aí eu ganhava o tênis. O resultado disso, o meu durava um ano, dos meus amigos duravam 2 meses, 3 meses. Então foi uma coisa, algumas coisinhas pequenas assim que ele foi fazendo no decorrer da minha vida que foram balizando e construíram a tua vida. Construíram a minha vida. Certo. E então, na sua profissão, você é bacharel em Direito, fez faculdade de Direito, né? Eu tive uma experiência legal. Aos 18 anos de idade, eu fui embora para a Itália. Certo. Eu queria servir, queria ir para o Exército, e o meu pai, acho que deve ter conversado com alguém do Exército lá e acabaram me dispensando. E eu fiquei um pouco revoltado na época e conversei com um amigo meu, Kepler, vamos para a Itália? Naquela época estava todo mundo indo. A princípio era para passar uns 2, 3 meses, fiquei 3 anos na Itália. 3 anos na Itália? 3 anos, dos 18 aos 20 anos, 21 anos de idade. Uma das melhores experiências que eu tive na vida. Chegando lá eu não sabia fritar um ovo, não sabia passar uma roupa. Trabalhei na lavoura, trabalhei na construção civil, tenho calo nas mãos até hoje fazendo massa lá para erguer parede para os italianos lá. E aquilo foi extremamente fundamental também para... Na parte da disciplina também? Em tudo, na parte da disciplina, uma cultura nova, pessoas novas que você conhece, você aprende a dar valor para o Brasil, dar valor para o teu país, porque por mais que eles te tratem bem, você sente que você não está na tua casa. Certo. Então você volta para cá com garra, com vontade de fazer a tua terra natal melhorar cada vez mais. Então,
fez a faculdade de Direito aqui em Pato Branco ou fez fora? Eu fiz aqui em Pato Branco. Eu voltei da Itália, fiz faculdade aqui no Mater Dei. E primeira semana de aula, eu tinha um escrivão da Polícia Civil que sentava do meu lado. Acabei fazendo amizade com ele. Ele me convidou para ir até a delegacia para conhecer o ambiente de trabalho dele, tomar um café. Eu fui, ele começou a me mostrar um inquérito policial aqui, um laudo pericial ali, e pediu se eu não tinha interesse em estagiar, em dar uma força. Estava com pouca gente na época na delegacia aqui, e acabei aceitando e acabei gostando do negócio. Quando você vê o resultado, vê o trabalho que é feito dentro de uma delegacia de polícia, nos bastidores, não a visão que a pessoa tem de fora. E ali, isso aconteceu no ano 2000, por 5 anos eu fiquei na delegacia aqui de Pato Branco, e no ano de 2005 eu prestei concurso para a Polícia Civil em Santa Catarina, passei, assumi, e agora em 2010 eu fiz concurso para a Polícia Civil do Paraná, passei também, mas não vi. Eu já tinha um tempo de serviço, já estava com o estágio probatório concluído, trabalho em São Lourenço do Oeste e acabei ficando por ali. E é pertinho aqui de casa, não tem? 25 quilômetros. Quem mora em Curitiba, Maringá, faz isso com semáforo e movimento. Então, Alexandre, a tua profissão, investigador da Polícia Civil, me conta como é que funciona a abrangência desse trabalho, como é que funciona a operacionalização do investigador e a importância do mesmo, né? Falando a nível nacional, né, nós temos em tese 2 polícias, a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e a Polícia Federal, certo. E tem a Polícia Ostensiva, que seria a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária. A divisão dos trabalhos seria na atuação de acordo com a ocorrência do crime. Certo. Antes de acontecer o crime, a Polícia Militar trabalha para tentar prevenir. Então faz o trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção, o trabalho de fiscalização, ostensivo. O trabalho de rua anterior, para que a pessoa se sinta inibida a cometer determinado delito. Certo. A partir do momento da ocorrência do crime, que chega ao conhecimento da autoridade policial através de um boletim de ocorrência ou de uma denúncia anônima ou de um advogado que peticiona, aí a Polícia Civil entra em campo. O nosso trabalho primordial é angariar provas para... Como que eu posso explicar melhor? Angariar provas para que o Ministério Público, na sequência, tenha condições de oferecer uma denúncia bem embasada, o Poder Judiciário analise para materializar o crime e a pessoa ser condenada ou absolvida. A gente não está aqui para condenar, né? A gente está aqui para levantar exatamente a verdade e ir para os autos, e ali a pessoa responder pelo crime que cometeu. Mas aí nesse caso que eu tenho visto na imprensa, uma briga, uma briga saudável, né, no caso do Ministério Público, dos procuradores de terem agora também o direito de investigação junto com a polícia. E tempo atrás a gente percebeu que não estavam se aceitando. Eu lembro que foram feitas várias entrevistas com delegados, com procuradores, um dizendo que teria o caráter investigatório e outros dizendo que não. Como é que vocês estão sentindo isso? Existe algum problema ou melhorou para vocês esse trabalho conjunto com o Ministério Público, com as procuradorias e com a própria delegacia através dos investigadores? É de fato uma discussão muito complexa. Foi muito acirrada e hoje é muito complexa. Existem vários doutrinadores a nível de renome nacional que escreveram acerca desse tema. E o que eu vejo, na minha opinião, eu acho que acaba ferindo um pouco o princípio da ampla defesa e do contraditório o Ministério Público atuar numa investigação, porque ele acusa, ele acusa. Então, se ele acusa, a tríplice, o tríplice entendimento que existe ali, né? Sim. Defesa, Ministério Público e Poder Judiciário, juiz, eu acho que acaba ferindo. Em contrapartida, alguns crimes, eu vejo que pela estrutura da polícia hoje no Brasil, acabaram sendo possíveis de ser solucionados graças à intervenção do Ministério Público. Então, existe os dois lados o lado bom e o lado bom. Eu acho que vai demorar ainda uns 5 ou 10 anos para que isso se consolide bem e a gente possa ver na sequência o resultado prático. Foi bom ou não foi bom? Certo. E agora eu tomei conhecimento que mudou a categoria, a nominação, né, a denominação do investigador policial. Uma equiparação com os agentes da Polícia Federal. Como é que é isso? Para ter um pouco mais de
delimitada as funções. Antigamente você tinha inspetor de polícia, investigador de polícia, agente de polícia, era uma confusão, era muita coisa. Então o objetivo foi simplificar. Hoje são todos os agentes da Polícia Civil. Agentes da Polícia Civil. Então tem o agente da Polícia Federal, eu em Santa Catarina, agente da Polícia Civil. Trabalho na parte de investigação, coletando provas. É um trabalho extremamente bom e extremamente difícil, vou ser bem sincero. Ninguém vai numa delegacia de polícia para ver como que você tá, para te dar um abraço, para dizer oi, bom dia, tudo bem. É uma carga negativa que você recebe diariamente, todos os dias. Então você tem que ter uma família estruturada, saber diferenciar, sair da delegacia e curtir os seus filhos, a sua esposa, sair de mão dada na praça, olhar um passarinho, olhar uma árvore, fazer uma caminhada com o pessoal da Ecoduques. Isso é fundamental, porque eu tenho muito colega que sofreu com problema de alcoolismo, com problema de droga, com depressão. O índice de suicídio dentro das polícias é muito grande. É muito grande. Porque se você não souber lidar com essa carga negativa, você vai acabar se influenciando e vai procurar algumas vias de escape não saudáveis. E em contrapartida é o melhor trabalho do mundo, porque quando nós tivemos vários casos, eu não tenho tanto tempo assim, mas tenho 15 anos nesse meio já, desde o ano 2000, e você prende, por exemplo, há cerca de 6 meses, nós conseguimos fazer uma investigação interessante aqui no interior do município. Prendemos um pai, veja bem, um pai que vinha abusando sexualmente da filha. Depois nós descobrimos que a filha mais velha foi abusada e tinha um filho com esse pai. Então você prender essa pessoa, tirar ela do convívio, porque é doente, ele veio fazendo isso durante 10 ou 15 anos, e saber deitar na tua cama para dormir, e saber que naquela noite aquela criança de 7 anos não vai ser abusada, não tem preço que pague a tua autoestima, o teu trabalho, aquela madrugada que você passou campanando, aquela dificuldade que você teve, ela valeu a pena. Então são dois extremos, a polícia é quase que um 8 ou 80. Então, Alexandre, agora saindo um pouquinho desse mérito da criminalidade efetivamente, os delegados de calça curta, me explique para eu poder entender, porque sempre você está na televisão aí no Paraná, diz que teve uma discussão enorme por causa disso. Como é que funciona isso aí, para entender? Eu tive entre aspas, a honra de ser um delegado de calça curta por um pequeno período no município de Bom Sucesso do Sul. Certo. O que acontecia? Na época, não existia pessoal suficiente para estar em todas as delegacias de todos os municípios. Certo. O que eles faziam? Uma pessoa que tinha um certo conhecimento, que estava na faculdade ali, fazendo direito e tal, ele respondia pelaquela delegacia. Isso aí nos anos de 2000 e pouco, antes de 80, aí nem se falar, né? Aí era delegado mesmo de calça curta que mandava e desmandava e acabou. Tanto é que antes da Constituição de 88, sem concurso, não existia a necessidade de você representar pela expedição, por exemplo, de mandado de busca no judiciário. Era o próprio delegado de polícia de ofício que ia lá. A lei sou eu em tese, né? Hoje acabou, e isso é muito interessante ter acabado. A princípio foram os sargentos da Polícia Militar que assumiram essas delegacias. Certo. Depois, por algumas discussões ali, até de classe, de acordo com as atribuições de cada polícia, acabaram sendo retirados esses sargentos das delegacias e um investigador ou um agente de polícia assumiu. O ideal não é. O ideal é que uma pessoa que seja bacharel em Direito preste concurso para delegado da Polícia Civil e essa pessoa assuma o cargo de delegado. Certo. É o ideal. Quer ser investigador, você vai ser. Quer ser escrivão, tu vai ser delegado. Cada um com a sua carreira, com as suas atribuições, enfim. Que bom. Alexandre, a importância da investigação policial, a perícia técnica, como é que funciona tudo isso? Esse trabalho que vocês fazem, meticuloso de investigação, e o apoiamento também por parte das demais entidades, IML, os peritos. Eu vejo assim, é uma corrente. Certo. Um não trabalha sem o outro. A parceria, por exemplo, hoje da Polícia Civil com a Polícia Militar é fundamental. Nós temos um exemplo claro que aconteceu há 15 dias. O pessoal da Polícia Civil de São Lourenço do Oeste, junto com a Polícia Militar de Francisco Beltrão, nós desbaratamos uma quadrilha de assaltantes. Tinham furtado vários veículos em São Lourenço e esses veículos estavam sendo receptados no Paraná e escondidos numa chácara aqui perto de Barracão. Sem essa parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil, o trabalho não iria ter o êxito que teve. Nós recuperamos alguns veículos, prendemos as pessoas que tinham que ser presas, outros mandados estão para sair. A perícia técnica é fundamental, você colocar no papel exatamente o que aconteceu, porque a perícia você não consegue, não é como uma afirmação que a pessoa chega lá perante o promotor ou o juiz e nega. Aquilo ali está ali, o sangue é dele, não tem como.
o próprio IML, são instituições, o Instituto de Identificação através das digitais, o banco de dados é muito grande. Tem uma ideia, hoje nós temos uma parceria com o CDL, com o Clube dos Dirigentes Logistas, é o maior banco de dados. Você não consegue encontrar o cara em lugar nenhum. Tu vai no CDL, ele tentou fazer uma compra lá na Casas Bahia, não sei, tá lá o nome dele, lá você localiza a pessoa. Então, esse conjunto da sociedade civil com as instituições a nível de Estado é fundamental. Certo. E as dificuldades da profissão? A gente sabe que nós temos um sistema carcerário, um sistema criminal complexo, complicado, difícil. E aí, como é que está a profissão, a Polícia Civil dentro desse cenário? Nós temos, eu posso falar de duas realidades. Eu vivi a Polícia Civil dentro do estado do Paraná e dentro do estado de Santa Catarina. O estado do Paraná é um pouco precário com relação a isso ainda porque existem presos nas delegacias de polícia. E não é a função do policial civil fazer a guarda do preso. Porque aqui em Pato Branco, por exemplo, nós temos cerca de 200 encarcerados. Veja quanto policial deixa de correr atrás do furto do veículo, do roubo, do assalto, do tráfico de drogas para cuidar do preso. Ele tem que levar o preso para o posto de saúde, ele tem que providenciar a comida do preso, ele tem que levar o preso num banco, tem que atender os familiares do preso que estão ali. Então você acaba... uma usurpação de função ruim. Não é a função do policial civil. Em Santa Catarina nós temos o DEAP, que é o Departamento de Administração Prisional. Lá não fica preso em delegacia de polícia. Nós temos uma cela, a pessoa permanece ali durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, imediatamente ela é colocada no veículo e na viatura e levada até o presídio. Certo. Então a Polícia Civil faz o seu trabalho, que é o trabalho de investigação e, em contrapartida, não precisa desvirtuar. Aqui em Pato Branco eles chamam Delegacia de Custódia, seria isso? Não, o nome aqui é Setor de Carceragem Provisório. Provisório porque as pessoas, em tese, podem ficar ali encarceradas até a sua condenação. A partir do momento que forem condenadas, têm que ser encaminhadas para o presídio, no caso aqui de Beltrão, né? Certo. Questão da maioridade, Alexandre, como é que você está vendo a questão da maioridade, a lei que está para ser aprovada e essas discussões todas que estão ocorrendo no nosso país aí? Entre as autoridades, os analistas, os juristas e a própria sociedade. A sociedade que a gente tem visto que ela é a favor da redução da maioridade, né, para 16 anos. Essa é uma discussão tão ou mais complexa, acredito que mais complexa até, do assunto que nós tínhamos falado acerca da investigação do Ministério Público e tal. Eu penso que você reduzir a maioridade penal não é a solução, porque o nosso sistema carcerário é muito falho. Não é falho por culpa do policial, por culpa do agente, é um setor difícil, muito difícil de lidar, porque as pessoas que estão ali muitas vezes não têm a vontade, ou não têm um estímulo, não tem nada que lhes ajudem a pensar em mudar e sair daquela vida. Então você, entre aspas, colocar uma pessoa com 16 ou 17 anos ali, punindo-a pelo crime que ela cometeu, não vejo como solução. A solução ideal é uma coisa que posso até estar sendo um pouco visionário ou pensando muito longe. Acredito que seria coisa para 50, 70 ou quem sabe 100 anos. Não vou mais estar aqui quando isso acontecer. Mas aí você tem que investir em educação. Em educação, em possibilidade de trabalho, em aperfeiçoamento, para que essas pessoas não cometam o crime. Um jovem aí praticando esporte, no ginásio de esporte da sua comunidade, estudando, ele não praticar é muito melhor do que colocar dentro de uma cela. Certo, mas eu tenho visto o seguinte, nos Estados Unidos nós temos lá o sistema carcerário privado, o setor privado assumindo essa função da custódia dos indivíduos lá, dos presos, né? Sim. E dando uma condição melhor também para esses presos, já que é um sistema pago. Será que no Brasil não estaria na hora de nós começarmos a pensar nisso, inclusive na questão dos direitos humanos, de você colocar os presos, por mais que eles tenham cometido um crime lá terrível, mas também dar uma condição mais humana para eles? Né? Eu acredito que teríamos que, antes é uma solução, uma solução, não digo, é uma alternativa. Não sei se é boa ou ruim. Teria que fazer um estudo mais aprofundado para ver qual é o fundamental, qual é para você saber. É o índice de reincidência. É simples.
tem 10 presos no sistema público, desses 10, 5 voltaram a delinquir. No sistema privado tem 10, desses 10, 3. Então a coisa deu certo. Esse certo é matemática pura. Certo. Deu certo é porque houve uma diminuição. Aí lá dentro do período encarcerado, você não precisa deixar a pessoa parada sem fazer nada. Tu pode propiciar para ela um estudo, um trabalho. Deveria ser obrigatório, acredito até. Tem que trabalhar. Não, tem a penitenciária de Guarapuava que funciona lá como uma penitenciária escola, né? Uma indústria, uma empresa. O dinheiro que ela ganha vai servir para comprar a comida dela e também para mandar para os filhos dela, para os familiares que estão lá fora. O trabalho dignifica o homem. Sim. Dentro da cadeia ele vai se sentir digno. E, quem sabe, num aprimoramento profissional, o cara pretende ser, por exemplo, você pode fazer alguma coisa com marcenaria. Sim. Em tese, tem várias oportunidades ali que podem ser ofertadas a essas pessoas. E saindo dali, ele pode procurar um trabalho e sair daquele mundo de delinquência. Então, Alexandre, agora falando em matemática, números, tomei conhecimento dias atrás nos jornais aqui da nossa região que o índice de criminalidade reduziu aqui em Pato Branco, diz que diminuiu bastante. E na região, você como é que tem visto isso? Está aumentando, está diminuindo? Eu acho que está diminuindo. Eu acho que está diminuindo. Acho, não tenho certeza, porque a gente está ali dia a dia lidando com isso, está diminuindo. Eu acho que a gente vive também numa região atípica do Brasil. Você fala, nós temos aqui muitas oportunidades de trabalho, tanto no sudeste do Paraná quanto no oeste de Santa Catarina. Não trabalha quem não quer. Não trabalha quem não quer. Por mais que o cara não tenha uma empresa, não tenha uma qualificação, se ele realmente quiser, ele vai conseguir comprar um carrinho, ele vai poder cortar uma grama, ele vai poder trabalhar de forma digna, não vai precisar pegar nada de ninguém para sobreviver, não vai precisar traficar, não vai precisar nada disso. E só uma outra coisa que me veio à cabeça agora com relação à diminuição da maioridade penal, que nós estávamos conversando há pouco, eu acabei mudando assunto, mas eu acho justa de acordo com o crime cometido. Certo. Isso é fundamental. Você não pode pegar um adolescente ali de 16 anos que furtou um tênis na casa da pessoa e comparar esse mesmo adolescente com um adolescente latrocida, que cometeu um assalto e acabou matando. Então, existem crimes que são os chamados hediondos. Certo. Eu acredito que esses sim devem ser punidos, mais ou menos de acordo com como a lei está sendo estudada. Que bom. De acordo com o crime. Bom, pessoal, estamos terminando o primeiro bloco e já retornamos. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, agora em nova estrutura, totalmente remodelada, especializada em odontopediatria, ortopreventiva e ortodontia e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru, 270, Edifício Caramuru Center, 8º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Somos a Unimed, o plano de saúde mais completo da região. Nossa preocupação é oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes, baseado no cooperativismo, um dos princípios da Unimed. Na região em que atuamos, somos mais de 230 médicos que atendem 15 hospitais conveniados e em 105 clínicas médicas, nas mais diversas áreas da medicina. Somos especialistas em saúde por dedicação exclusiva a você. Unimed Pato Branco, especialista em saúde. Bem, amigos da Atual TV, Canal 10, estamos retornando agora no nosso segundo bloco e hoje no programa Sem Fronteiras, meu estimado amigo Alexandre Marcondes, que é investigador da Polícia Civil e bacharel em Direito. Saindo do mérito, Alexandre, da questão da criminalidade, da questão policial, da questão das investigações, vamos entrar na questão dos trabalhos filantrópicos que você vem desenvolvendo, na tua vontade política de participar dos caminhos que nós temos aqui da política patobranquense e vamos entrando adiante, vamos conversando. Então, Fábio, como falei no começo, eu tenho uma família que foi
Política a vida inteira. Certo. O meu avô, o seu Vilmo Marcondes, foi vereador aqui em Pato Branco no ano de 1964. 64? 64. Um dos primeiros Um dos aqui, né? primeiros. Hoje de manhã eu liguei para ele. Certo. Sabia que ia vir aqui, liguei pro vô e falei, e aí, vô, benção. Se eu não pedir benção para ele, o bicho pega pro meu lado. Ele me contou que ele foi o segundo mais votado na época, com 228 votos. Certo. Então, 228. E depois disso, ele foi embora para Toledo. Lá em Toledo, ele foi por mais 20 anos vereador. Então, 20 anos. 2 mandatos de 6 anos, que na época eram ainda, e depois mais 2 de 4 anos cada um, com mais os 4 aqui, foi 24 anos vereador. Aí depois o meu pai, 13 legislaturas, né? Certo. E eu acabei vendo muitas coisas interessantes. Como no meio policial, também é desgastante, mas é extremamente prazeroso quando você consegue fazer alguma coisa, né? Eu tenho um exemplo muito claro que eu vou carregar para toda a minha vida. Eu tinha uns 12 anos de idade e o meu pai, na época, junto com o Rudy Bodanese, Derli Fischer, um pessoal aí da cultura de Pato Branco, idealizaram um projeto chamado Mutirão Pro Teatro. Certo. Nesse projeto, em torno de 500 pessoas em Pato Branco, entre empresários e pessoas dos mais diversos níveis e categorias e profissões, colaboraram mensalmente com quantia em dinheiro. Os mecenas de Pato Branco. Os mecenas de Pato Branco. E eu, com uma bicicleta, fazia a cobrança. Com 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu lembro que eu tinha uma bicicletinha, eu ia até lá no Trevo da Taísa, pegava lá, hoje vamos supor, não sei quanto que deve ser, em valores atuais, R$50 de um, 100 do outro, fazia a cobrança de todas essas pessoas, repassava o dinheiro para o meu pai, ele, através dessa equipe de cultura que eles tinham, da Casa da Cultura de Pato Branco. Acabou, né? Não existe mais. Não, infelizmente não existe mais. Pegaram essa verba e construíram toda a fundação do Teatro Municipal de Pato Branco. Já existia o terreno comprado, fizeram toda a fundação, então arrecadaram um valor significativo, acredito que em dinheiro de hoje aí, cerca de quase R$500 mil. E aí, na época, o prefeito agora com a fundação pronta, não tem como não terminar o teatro, e o teatro está ali, tá funcionando. Está funcionando e agora estão em fase de reformas, né? Exatamente. Um projeto muito bom. Muito interessante do atual prefeito, do Agostinho Zucchi aí. E nós utilizamos agora essa estrutura do teatro, recebemos todo o apoio necessário da prefeitura na época. O que aconteceu aí há cerca de um ano, mais ou menos? Eu estava conversando com a enfermeira Sandra Borba, que é a presidente da Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer. Ela estava me dizendo que eles estão vendendo alguns chaveirinhos de R$1 e tal para arrecadar dinheiro. Eu estava em casa à noite no Facebook, olhando ali, conversando com algumas amigas ali, com a Ângela Amador e com a Lívia Beregaray. O que a gente podia fazer? Que tal a gente trazer o pessoal do Pretinho Básico para Pato Branco? Um grupo de teatro lá de Porto Alegre, tem um programa ao vivo na Rádio Atlântida lá todos os dias, e está estourando aí no Sul. Vamos trazer esse pessoal e 100% do que nós arrecadarmos, nós vamos doar para o Hospital do Câncer. Vamos ver o que eles precisam e vamos fazer. É difícil, nós não temos essa vivência, não temos essa experiência. Tudo bem, vamos tentar. Sim. No outro dia fui para a delegacia, mandei um e-mail. Por coincidência, o Maurício Amaral, que é o cara do teatro que participa, descobri que ele era gremista, mandei um e-mail para ele. Mandei um e-mail para ele, Fábio. Maurício, meu nome é Alexandre, sou policial civil, estou com um projeto assim assado. Qual que seria o cachê para vocês virem a Pato Branco? E já te antecipo que toda a renda obtida, todo o lucro obtido vai ser repassado para o Hospital do Câncer. E botei embaixo saudações tricolores. Ele me respondeu no outro dia, Alexandre, o nosso cachê é R$25 mil. Pelas saudações tricolores eu vou diminuir 2.500 e por ser para o Hospital do Câncer mais 2.500 fica 20 mil. Diminuiu 5 mil. E aí nós elencamos ali 50 pessoas, 50 patrocinadores de R$200 e outros patrocinadores do município. Resumindo a história, nós conseguimos angariar com esse evento R$50 mil e eu tive um custo de aproximados 35, 36 mil reais. Sobrou algo em torno de 13 ou 14 mil reais para o Hospital do Câncer. Que espetáculo! Aí eu liguei para a Sandra, para minha sogra, falei, o que a gente pode fazer com esse dinheiro? Ela falou, seria muito interessante uma pistola. Tem uma pistola que você detecta hoje 4 tipos de câncer. Câncer de rim, de próstata, de fígado e de mama. Antes da aquisição dessa pistola, ela custou R$8 mil. Antes da aquisição dessa pistola, a pessoa tinha que ir para o centro cirúrgico, uma anestesia, todo um procedimento ali para ver o câncer e descobrir qual seria o tratamento melhor. Hoje é praticamente ambulatorial, é dentro do consultório, com aquela pistola você detecta. Para ter uma ideia, em Curitiba tem 2 máquinas dessa no Erasto Gessner, se não me engano. Então isso foi um avanço
um avanço muito grande e o prazer. Lógico, a gente encontrou algumas dificuldades. Uma coisa muito, muito interessante de você falar. Sabe, eu tinha assim, em mente 50 patrocinadores. Sabe quantas pessoas eu precisei procurar para conseguir os 50 patrocínios? Eu precisei procurar 51 pessoas. A segunda pessoa que eu procurei me disse não. Então eu tinha ali 50% de sim e 50% de não. E isso, quando eu saí da empresa, me deu um baque. Eu falei, e agora? Se eu fui um sim, um não, e agora? Uma força de vontade tão grande de conseguir fazer, e aí com um pensamento positivo, com a ajuda de Deus também, dos outros 49, todos sim, um por um, ninguém mais disse. Foi espetacular. Muito positivo, né? Muito positivo. E a gente está com um dinheiro em caixa agora ainda, para repassar para o hospital, algo em torno de R$5 mil. Parece que estão necessitando de uma cadeira odontológica para fazer o tratamento tratamento do câncer, que acaba danificando ali. Então, uma dignidade da pessoa também ter dentição, tudo, né? Então, enfim, o que eles precisavam, esse dinheiro vai ser destinado. Que bom. Alexandre, agora voltando à questão da política, você foi candidato a vereador também, né? Fui candidato. Seguindo o pai e o avô, né? Como é que foi a experiência de ser candidato a vereador e o que você tirou de bom e o tirou de ruim nesse cenário político que nós vivenciamos, inclusive já seguindo também o questionamento que eu te faço, como é que você está vendo as CPIs, os mensalões, os lava-jatos, essa política nacional que está cada vez mais degradante, né? Eu penso, foi uma experiência extremamente boa. Vivenciei algumas coisas que eu jamais pensaria que iria vivenciar. Amigos de infância, no Colégio La Salle, batendo lá em casa no domingo, 7h30, 8 horas da manhã, Alexandre, tu é candidato, vamos botar um adesivo no meu carro, dando uma força e tal. Pessoas que eu tinha certeza que iriam ajudar, me arrumam uma gasolina para botar um adesivo, aquela história que todo mundo sabe. Então aqui você tem uma experiência muito boa, você tem a possibilidade de conversar com pessoas que você nunca conversou, ver problemas que você não sabia que existiam nas comunidades, nas ruas, no interior. Tem uma coisa muito interessante, eu fiz 527 votos. Bastante votos. 527 votos. Eu não fiz voto apenas em uma urna no município de Pato Branco. Em todas as urnas? Em todas as urnas, entre interior e cidade. Um aqui, dois ali, três lá, então foi muito bom. Certo. E com relação à política atual, eu vejo com certa ressalva. Eu lembro assim de algumas frases quando eu era adolescente, crimes do colarinho branco e tal, jamais vai ser preso, jamais. Eu acredito que evoluiu. Evoluiu, já estão sendo presos. Já estão sendo presos. E estão devolvendo um pouco de dinheiro já também. Era muito difícil você ouvir falar 20 anos atrás de um deputado preso, de um ministro preso, de um empresário, de um dinheiro recambiado, voltar dinheiro da Suíça para cá. Hoje mesmo um produtor rural famoso, né? Está sendo preso pela Lava Jato também, né? Então, tem muito para evoluir, tem muito para aprimorar. Eu vejo que a política não pode ser uma profissão. A pessoa tem que ter um dom, tem que renovar, assim como eu sou contra, a princípio, a mesmice, a continuidade, a renovação é fundamental para que novas ideias surjam e outras pessoas mais jovens se capacitem e se encorajem, porque não é fácil de você botar a cara, de você correr, você vai receber muita crítica. Muita gente que não faz e critica, então é interessante. Certo, e como é que você está vendo a Câmara Legislativa, a nossa Câmara de Vereadores em Pato Branco, e dentro dessa tua ideia da renovação, e como é que você está vendo? A Câmara de Pato Branco, eu acho que é uma Câmara de Vereadores atuante, são pessoas capacitadas que estão ali, mas vejo de outro lado também que está se perpetuando algumas lideranças não são de forma alguma más lideranças. Mas são pessoas que pelo tempo acabaram, quem sabe, se perpetuando e chegaram no limite das suas ideias ou das suas capacidades. Tem que renovar. Algumas ideias, por exemplo, eu estava conversando contigo antes, que é um profissional da área, né? Acerca do IPTU do município, um projeto, por exemplo, de uma casa ecológica, de sustentabilidade. Você pode reduzir o valor de acordo com aquilo que a casa propicia, o que o imóvel propicia de economia. Então, algumas coisas assim que existe a possibilidade de renovação e principalmente tem que ter a coragem de procurar essa renovação. Tá certo. Alexandre, e o nosso município, a atual gestão executiva que vem
realizando os trabalhos aqui, como é que você está vendo os pontos positivos e se tiver negativos? Como é que você está vendo o trabalho executado pela atual gestão? Eu confesso que me surpreendi. Certo. Eu estou gostando. Eu acho que o prefeito municipal aqui, o Agostinho Zucchi, ele me conhece desde que eu nasci praticamente, desde piá. Sempre gostei, sempre tive admiração. Fui em Curitiba já visitei ele na Assembleia enquanto deputado. Me surpreendi um pouco porque eu acreditava, tinha uma ideia que, quem sabe, a parte de deputado, a parte de prefeitura, o executivo, o legislativo são funções diversas e tal, mas ele soube trabalhar, soube pegar essa sua bagagem profissional, os contatos, os acessos. E hoje você vê que o município está evoluindo. Pato Branco é índice de desenvolvimento humano, é índice em oferta de emprego, em educação. Meus filhos estudam na rede pública municipal, estou muito contente com isso. Eu acho que está indo muito bem. Que bom. Alexandre, tomei conhecimento que teu filho gosta de futebol e é um piá muito bom no salão, no esporte. E você está levando ele para o coxo, como é que é essa história aí? Então, meu filho Lucas, ele está hoje com 14 anos, começou a treinar futebol aos 3 anos de idade. Certo. Então, ele treinou praticamente 10 anos futebol de salão. E agora a gente está fazendo a transição do salão para o campo. Ele está treinando aqui na ACB, na Associação Colosso da Baixada. Mandar um abraço aí pro Dariva, que é o treinador aí, jogador de futebol, o Pelé, certo. O Diego, o pessoal, o Chico, o pessoal que coordena ali os técnicos. Trabalho extremamente competente. Essa transição do salão para o campo é difícil, é outro futebol. Mas serviu demais pro Lucas para pegar agilidade de raciocínio, rapidez E agora a gente está tendo uma oportunidade realmente de levar ele no final do ano para Curitiba, passar um período lá no Coxa, vai fazer um teste lá. A gente sabe aqui que o Alcini Guerra assumiu a vice-presidente do Curitiba. E eu pedi uma oportunidade para que seja feito um teste e vamos ver, se der certo deu. Falei pro Lucas, o Cafu fez 17 testes, né? Foi reprovado 17, mas a persistência, a força de vontade e o querer dele ser um jogador de futebol é algo assim que me surpreende. Um exemplo só para te dar, ele com 12 anos de idade, num domingo de manhã, nós assistindo o Esporte Espetacular, um jogador lá de 38 anos de idade sendo entrevistado, e uma das perguntas do repórter: como que tu aguenta aos 38, qual é como um piá de 25? Falou: eu não tomo mais refrigerante, faz 20 anos eu não sei o gosto que tem o refrigerante. O Lucas do meu lado no sofá olhou para mim e disse: pai, não vou mais tomar refri daqui para frente, porque eu quero jogar até os 40. Pensei que era coisa de criança, 12 anos de idade, falando domingo agora, meio-dia eu estou fazendo uma costela assada, ele vai tomar uma coca. Até hoje, 2 anos depois, não tomou mais um gole de refrigerante. Treina exaustivamente dia e noite, então ele quer demais isso. Tomara que dê certo. Deus sabe o que é bom para todo mundo. Se for para ser, vai ser. Que bom. Alexandre, considerações finais e nós encerramos o nosso programa. Bom, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Embora não seja uma pessoa de idade um pouco mais avançada, ou com tanta experiência, ou com tanta coisa para passar, a gente está começando. Sim. A gente está tentando, está fazendo um pouco da nossa parte. Temos alguns outros projetos agora aqui para janeiro, fevereiro do ano que vem. Tentando trazer um outro grupo aqui. Sempre 2 coisas que eu gosto muito: cultura. Certo. Cultura, eu acho que é fundamental. E o bem-estar das pessoas. Uhum. A gente está tentando trabalhar junto com o pessoal aqui tem um problema muito grave aqui em Pato Branco, muito sério, com relação a cães abandonados e tal. Isso até surgiu um foco de doenças. A gente está fazendo um trabalho junto com o pessoal da Polícia Civil aqui de Pato Branco, com a Silvana aqui. Então, devagarzinho, uma coisa, tenha uma vontade e tenha coragem, faça. Se der certo, vai dar. Se não der certo, você tentou. Que bom. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente a tua presença, Alexandre, e dizer que o nosso programa Sem Fronteiras é isso, sempre trazendo pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas que querem o bem do nosso município, das pessoas. Muito obrigado e até semana que vem.